a gente pode observar que nesse período vai se formar a Divisão Internacional do Trabalho. Essa Divisão Internacional do Trabalho, gente, ela persiste até hoje. Nós temos aí os países fornecedores de matéria-prima e os países que nos vendem produtos industrializados. Isso ocorreu na época do colonialismo, do imperialismo e permanece até hoje, nos nossos tempos globalizados, né? Nós estudaremos a globalização nas próximas aulas, mas vocês vão perceber que ainda permanecemos fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos industrializados. O nosso Brasil continua assim. Às vezes a gente até se gaba aí de estar vendendo grandes quantidades de soja, grandes quantidades de leite, grandes quantidades de laranja, ao passo que não investimos em tecnologia para nossa ciência avançar e assim também nós podermos competir com os chamados países ricos. Na continuidade da nossa matéria, a gente vai perceber que vai surgir na época do capitalismo financeiro o chamado mercado de capitais. Esse mercado de capitais, gente, depois dessa expansão imperialista, da criada Divisão Internacional do Trabalho, vai surgir esse mercado de capitais justamente porque os bancos começam a financiar a produção. Esse nome capitalismo financeiro começa então a ganhar força. Daí nós vamos perceber que essa influência das corporações bancárias é que vão dar o ritmo da economia capitalista nessa época. A gente vai ver que nesse período, muitas das empresas que antes eram empresas familiares, tornam-se agora sociedades anônimas. Eu não sei se vocês já viram nas placas de algum comércio, alguma indústria, às vezes tem escrito assim, LTDA, que é limitada, que aquilo tem um dono, às vezes é de um grupo familiar. Quando você vê SA, Sociedade Anônima, nós temos várias pessoas que têm ações naquela empresa e pode ser que haja alguém que seja o sócio majoritário, mas aquela empresa é uma sociedade de muitos donos. Quando nós temos o crescimento desse tipo de empresa, a gente vai perceber que elas passam a investir na chamada Bolsa de Valores. Nessas bolsas de valores, as empresas vão ter as suas ações que vão ditar, de certa forma, o ritmo dos preços dos produtos. E aí essa empresa ela é valorizada pelo número, pelas suas ações, pelo comportamento, né, dessas ações no mercado financeiro. Aqui no Brasil nós temos um índice que é a nossa Ibovespa, que é a maior bolsa de valores do Brasil, onde a maior parte das empresas, ou a maioria das empresas, tem ações. Se você quiser comprar uma ação de uma empresa, você passa, de certa forma, a ser sócio naquela empresa. E no Brasil nós temos nos últimos anos mesmo o Magazine Luiza, que foi uma empresa que teve um crescimento muito grande no mercado de ações. Na continuidade da nossa aula, eu quero que essas aulas não sejam muito extensas para não ficar muito cansativo para vocês. Ao mesmo tempo eu quero que vocês façam acompanhamento no livro também. Assim vocês aprofundam mais os conhecimentos que aqui são passados. Dentro das doutrinas, vocês devem estar se lembrando que lá nos vídeos anteriores eu falo tanto da fase do capitalismo quanto eu falo das doutrinas. A doutrina que prevaleceu na época do capitalismo financeiro foi o keynesianismo. Na verdade, o keynesianismo ele foge um pouco do liberalismo clássico que existia até então, na chamada capitalismo industrial. E aí nós vamos ter o John Maynard Keynes e a Joan Robinson, que vão ser os teóricos desse novo modelo de doutrina aplicada a essa fase do capitalismo. Até porque, nesse período, os Estados Unidos vão passar por uma crise financeira aterradora, né? A economia dos Estados Unidos vem por terra em 1929.
e eles precisavam se reestruturar. E essa reestruturação foi liderada, né, pelo presidente Franklin Roosevelt, que criou o chamado New Deal, que significa em português novo acordo, para tentar reestruturar a economia dos Estados Unidos. Dessa forma, o Estado, que no liberalismo não intervinha na economia, já nesse período, nessa fase do capitalismo, o Estado, dentro da doutrina keynesiana, passa a planejar e a coordenar ações do Estado para que a economia possa ser reestruturada. E aí eles começam a investir em obras de infraestrutura, começam a investir em construções para gerar emprego, criação de indústrias, para gerar mais emprego, para que a população possa se restabelecer economicamente. Fazendo um parêntese aqui, nós estamos vivendo atualmente uma crise do capitalismo. Nos próximos anos, nós teremos que inventar formas de criar, né, emprego para esses milhões de pessoas no mundo que perderam esse emprego. E muito disso são planos elaborados por economistas que vão pensar ideias para tentar reestruturar a economia mundial nos próximos anos. Voltando aqui para o capitalismo financeiro, então nós teremos o John Maynard Keynes liderando esse projeto e dentro dessa proposta os conglomerados passarão de certa forma a dinamizar a economia mundial. E aí o que é que nós teremos? Essas corporações começam a crescer e a ganhar novos territórios. É o momento do surgimento das chamadas transnacionais. Essas transnacionais são corporações que vão expandir, né, os seus domínios para além dos seus países de origem. Lembrando que as matrizes dessas empresas continuam nos seus países, administrando o dinheiro que é produzido e as riquezas, né, que são geradas por essas empresas. Então, como eu disse no começo lá, muitos dos produtos que vocês consomem, às vezes, não têm origem em nosso país. Né? As marcas, como vocês jovens gostam, a Nike é dos Estados Unidos, a Puma é da Alemanha, a Adidas da Alemanha, Volkswagen da Alemanha, Samsung é uma marca sul-coreana, assim como a Hyundai, a LG. Então a gente vai ver que esses produtos do dia a dia nosso, muitas vezes são das chamadas empresas transnacionais que têm a sua expansão espalhada pelo mundo, né? Com o número de empresas que a gente pode estar aí consumindo no dia a dia nosso os seus produtos. A última coisa que falaremos nessa aula de hoje é sobre o processo de descolonização. Devido o projeto de independência de muitos países da África e da Ásia, muitos deles marcados por grande violência, a gente começa a perceber que já depois da Segunda Guerra Mundial, nós passamos por um processo de descolonização de alguns países, principalmente da Ásia e da África. E aí nós vamos ter o surgimento de novos países, né, que tornarão-se independentes e, consequentemente, nós teremos problemas, porque esses países não têm uma estrutura para poder desenvolver, né? E volta-se ao período de dependência, né, dessas economias das chamadas economias industrializadas. Então, do ponto de vista econômico, a gente vai perceber que esse final da Segunda Guerra, ela vai ser marcada por uma expansão, uma mundialização da economia capitalista, principalmente sob o comando das empresas transnacionais, né, essas empresas que estão se espalhando pelo mundo, e nessa época, que vai ser um momento de grande transformação econômica, a gente vai ver que a tecnologia gerada pela
pela terceira revolução industrial, vai marcar o início de uma nova fase do capitalismo, que será o tema da nossa aula. Lembrando, primeira revolução industrial, nós teremos lá as máquinas a vapor, o uso do carvão mineral. Segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ter lá a descoberta da eletricidade, o uso do petróleo, né, como combustível. Na terceira fase da Revolução Industrial, que é a que vamos entrar quando o capitalismo torna-se informacional, aí vocês verão que já começamos a integrar as tecnologias às quais nós estamos acostumados. Eu espero que vocês tenham tido uma boa aula. Deem uma olhada no livro, que tem o link lá na nossa página no Classroom. Deixarei uma atividade que já será uma atividade avaliativa para vocês fazerem e que vocês possam me dar esse feedback na mesma sala do Classroom, como foi a tarefa anterior que eu tinha deixado lá, só para testar se nós poderíamos estar em harmonia, né, com vocês sabendo lidar com essas novas ferramentas. Ok? Valeu, obrigado!